lá, o Bolsonaro era contra, expressamente contra. Lula não, ele é aberto. Se ele tem falas homofóbicas ou não, até porque Tudo bem. eu não tenho conhecimento tão profundo de política e não tô aqui para defender um lado ou outro. Eu não sou um eleitor. Mas essa fala de Pelotas, por exemplo, é homofóbica. Não, se ela é homofóbica, quem tá me trazendo essa fala é você. Ela é só jogar no celular e vocês acham fácil. É um clássico. Eu não conheço. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo Lula lá. Vocês animam a me responder uma perguntinha rápida aí agora? Bora, vamos. Vocês acham que o Lula representa bem vocês? Pra mim, maravilhosamente. Enquanto um cara que respeita a comunidade LGBT? Sim. Vocês acham que alguém que profere falas homofóbicas tem alguma condição de representar a comunidade, por exemplo? É para chegar numa palavra homofóbica, ele deve ter criado uma expectativa sobre o homofobismo. E ele não tem nem voz, ele nem sabe o que é homofobismo. Assim, o Lula já proferiu uma fala que a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é exportadora de viado. Vocês já ouviram essa? O que vocês acham sobre? Então, o que acontece? Só faltou exportar pra cá, porque... Então, o que acontece? É pejorativo isso. Viado depende da maneira que se fala, entendeu? Eu acho que tem esse lado do mimimi aí também. Mas nessa fala, pareceu o que pra você? A cidade de Pelotas lá que o Rio Grande do Sul tem essa fama, eu não assisti o contexto. Eu não assisti o contexto da fala. Então é muito fácil a gente julgar quando a gente tira uma fala fora do contexto. Primeiro, eu tinha que entender o contexto do discurso para poder compreender a frase. Entendi, eu vou dar outro exemplo para vocês então. Ele disse também que na classe operária, de acordo com a visão dele, não existe gay. Não existe gente LGBT. É porque ele não julga as pessoas pela sua orientação sexual. Na minha opinião. Ele não julgou aqui, dizendo que não existe gente assim lá? Igual a mim. Na minha opinião. Ele te bota como uma pessoa igual eu. Você é hétero, eu sou gay, nós somos Mas isso não quer. Claro, só que quando ele fala que na visão dele não existe um gay na classe operária, tipo, ele não tá sendo preconceituoso na sua visão? Porque na visão dele não tem gente na classe operária que é gay. Não, pelo contrário. O que eles falar é que o gay ele pode estar tanto na classe operária, tanto na classe executiva, tanto na classe profissional. É assim que você interpreta. Exatamente. Pode ser o que você quiser, mas seja você. Porque sua capacidade intelectual não tem nada a ver com sua orientação sexual. Então você pode ser o que você quiser. Eu tenho mais um exemplo pra vocês, esse é bem recente da campanha que ele deu entrevista lá no Flow Podcast. Vocês devem ter visto mais ou menos isso aí. Eu tô falando pra que canal? É o Wilker Leão, meu. Discuto política com o pessoal na rua e aproveitei a oportunidade aqui pra gente fazer um teste assim em relação a falas do Lula, que eu acho homofóbica. Na minha visão Aí eu posso fazer uma outra pergunta? Pode. Deixa eu só fechar essa daqui do Flow Podcast pra eu não esquecer. Acho que também. É pior, são piores. Só que eu acho que a gente não pode relativizar um erro por outro. Eu acho que os dois erram. Sim. Mas assim, um dos maiores líderes da esquerda do Brasil ser considerado homofóbico é foda. Porque o cara ele que mais levanta bandeiras de como é que eu posso explicar? De comunidades não favorecidas na sociedade é o Lula. Mas você não acha que quando ele fala isso, levanta essas bandeiras, é hipocrisia? É só na teoria e na prática é outra coisa? Eu preciso analisar o contexto. Tem que ser analisado o contexto. Essas falas pra mim, elas são bem diretas e clássicas e tal. Até achei que você já tinha ouvido viado, tal. Eu tô sendo homofóbico porque eu tô chamando ele de viado? Não, porque tem que analisar o contexto. E agora é essa do Flow que eu vou falar pra vocês, que ele disse que tem gente que acredita em absurdos como que um homem pode se tornar mulher, que basicamente é o que transexuais se tornam quando se consideram... Se tira o óculos. A pessoa só vira Ele falou isso, exatamente isso. Mas a pessoa só vira transexual quando tira o óculos. Eu acho que o Lula quis dizer, e isso é uma questão muito complexa. E me desculpa. Na visão dele é absurdo não só na visão botar dele. uma pautinha solta, tá com uma parada gay, a gente não vai ficar também, né, fazendo... Não, mas é muito complexo isso, mas eu vou te falar. O que ele quis falar é o seguinte, porque a direita pregava muito que o PT iria colocar banheiro lá, unissexo, que todo mundo poderia usar aquele banheiro e tal. Esse mesmo podcast disse que é contra esse banheiro também. Eu também sou. Não fui, vai ter que me aceitar. Porra, é isso. Tá, mas no geral vocês acham que ele tá indo bem, então?
Só pra saber, assim, se o histórico de corrupção dele não incomoda vocês, assim, na hora do voto, quando vocês votaram. Porque, tipo, corrupção só incomoda quem tem, quem pode, quem tem dinheiro. Quem é uma pessoa empresária que ganha muito dinheiro, vai incomodar mesmo, sabe por quê? Não, independente de qualquer coisa, a gente tem que democracia. Se a maioria decidiu eleger ele, independente do histórico dele, a gente deve só respeitar. Podemos ser oposição. Vocês acham que a gente tem que votar em político corrupto? Não, você ele foi condenado. Mas você não pode votar. Não, ele não foi condenado. Foi, não? É tanto que ele tá presidente do Brasil. Foi anulado o processo, mas o mérito não deixou de existir. Porque a Constituição permitiu que o processo fosse anulado. Obrigado pela opinião. Viva o Lula! E é isso. Faz o L, manda o L aí. Valeu! Ô pessoal, vocês animam a me responder uma perguntinha rápida aqui? Vocês acham que o Lula representa vocês? Muito mais que o Bolsonaro. Como um cara que respeita a comunidade LGBT, vocês acham que ele continua representando bem? Acredito que sim. Vocês acham que alguém que tem falas homofóbicas tem alguma condição de representar essa comunidade? Hipótese alguma. Ele já proferiu algumas, tipo que Pelotas é polo exportadora de viado. O que vocês acham dessa fala? Mas é uma frase antiga, né? É antiga, é de 89, salvo engano. Vocês querem uma recente, então, no Flow Podcast durante a campanha? Você é contra Eu sou o contra Lula. ele. Eu acho que ele Aí faz você um quer péssimo governo, é corrupto e também não representa a comunidade porque ele tem falas homofóbicas. Mas aí é a minha fala, que eu acho que cai muito bem. Lula representa a categoria LGBT muito mais que o nosso governo anterior. Mas não existem só os dois, né? Eu também acho que o Bolsonaro não representa, mas o Lula que não também existam só os dois. Mas a partir do momento em que você consegue eleger alguém que faça uma contraposição a um governo de extrema direita e consegue fazer uma rota de passagem do país para algo que pode ser ainda melhor depois no futuro. Aí vale ser até alguém que profere esse tipo de fala e já foi condenado por corrupção. Vale ser alguém que defende. Hoje você vê Brasília iluminada com bandeiras LGBT, coisa que você não via no governo Bolsonaro. Ano passado eu vim aqui e tava maior, de acordo com o que eu me lembro. Tava grande também, não sei se maior, mas de acordo com a minha visão, a minha impressão foi que tava maior. Você vê a liberdade muito maior em relação a isso. Então, assim, bem ou mal, o Bolsonaro era contra, expressamente contra. Lula não, ele é aberto. Se ele tem falas homofóbicas ou não, até porque eu Tudo bem. eu não tenho conhecimento tão profundo de política e não tô aqui para defender um lado ou outro. Eu não sou um eleitor. Mas essa fala de Pelotas, por exemplo, é homofóbica. Não, se ela é homofóbica, quem tá me trazendo essa fala é você. Ela é só jogar no celular e vocês acham fácil. É um clássico. Eu não conheço e não tô defendendo o Lula em hipótese alguma. Eu não tenho um amor, um apego a determinado político. A corrupção dele você não nega também. Não, também não nego a hipótese de corrupção, porque os processos dele foram anulados. Mas ele foi condenado até o STJ, né? A anulação é diferente de considerá-lo inocente. Ele não foi considerado inocente. Ele foi, ué. Não, foi. A presunção. A condenação judicial, ela implica reconhecimento de não inocência, de culpabilidade, da culpa dele. Mas a anulação é só tipo como se não tivesse existido. A partir do momento na qual você anula o processo legal torna-se não válido. Então, ele não foi condenado, ele vai passar pelo processo de novo. Se ele vai ser condenado ou não, a Constituição tem um negócio que fala assim, ó. As provas não deixaram de existir. Presunção de inocência em qualquer direito penal. E eu não tô defendendo Lula, não. Até ele ser condenado. Ele foi no processo judicial. Vocês compreendem que anulação é diferente de consideração de inocência juridicamente? Aquele processo foi totalmente falando que ele é culpado, ele tá no processo de novo. Onde por exemplo, processo vai dar, o que eu quero dizer pra vocês aqui é que as provas não deixaram de existir. Por exemplo, no caso do Triplex, que ele foi condenado a 9 anos inicialmente, depois reformado para 12 anos, foi de que tinha foto dele com o empreiteiro da OAS lá no Triplex. Tinha também declaração do próprio Lula no imposto de renda. Tinha termo de adesão do imóvel. Wilker, deixa eu tem dizer como uma negar coisa. isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se tem como negar, se não tem. Eu sei que eu posso te dizer assim com tranquilidade. Você quer uma entrevista contrária ao Lula, especialmente considerado o nosso governo anterior, você não vai ter aqui. E aí você presumir que uma pessoa é culpada porque ela foi condenada no processo que foi anulado, você tá violando Vocês acham que a gente tem que confiar menos em juízes de carreira, então, que foi o de primeira instância, foi o de segunda, muitos lá do STJ, do que nos que o próprio Lula indicou lá para STF, que anulou, que é a maioria deles. Tô dizendo que naquele processo nós tínhamos um juiz absolutamente suspeito
foi Mas não era parcial. só ele, tinham muitos outros, da segunda e do STJ mas não interessa, também. o processo foi anulado por conta da parcialidade de toda a máquina que envolvia Mas essas tudo provas aquilo. que eu falei pra vocês, tipo, o que a Essas gente faz com provas elas? foram construídas, o processo foi anulado. A foto foi construída também? Você tá vivendo um mundo É paralelo. porque quando você vê um cara junto com o empreiteiro no apartamento que dizem que é seu e tem toda uma documentação que Qual é a comprova, sua finalidade? você acha que é Qual é mentira? a sua finalidade? É assim saber se não incomoda vocês o fato de se apertar 13 lá, sabendo que o Lula tem esse histórico Você de queria corrupção. compensasse o quê? Qualquer outra coisa que não fosse 13. Aí eu vou e aperto outro candidato. Aí quem que você acha que ia ganhar a eleição? Cara, eu acho que se todo mundo pensasse que Lula e Bolsonaro não eram viáveis, Não qualquer existe. outro ganharia. Cara, você tem que entender que a política brasileira não é assim. A política brasileira é dividida em três grandes grupos de pessoas. As pessoas que defendem o Bolsonaro, que são uns 30% da população. As pessoas que defendem o Lula, que são 30% da população. E os outros 40% que são pessoas que se dividem entre esses dois grupos e outros grupos. Só que esses 30% que representam o Bolsonaro e o Lula são representativos o suficiente para levar eles para o segundo turno. Então não me adianta votar em um outro candidato, sendo que os 30% do Bolsonaro e os 30% do Lula não vão deixar de votar nos dois. Você não se enquadra nesses 30% e se você começar a mudar sua própria conduta e cada um for fazendo isso, a gente tem uma mudança geral? Eu não sou dos 30%, sou dos 40%. Só que os 40% vai se distribuir entre a esquerda e a direita. Pô, então vamos fazer Os isso, 40%, vamos tentar algo diferente, já que você tá nesse combo da terceira via e tal. Os 40% não tem força política para eleger um candidato no momento político que a gente está no Brasil. Você mesmo está citando aí na sua conta que são 40%. Eu também acredito que seja a maioria. Mas você acha Então que a os maioria 40, tem potencial de... Mas entre os 40% existem pessoas que são de esquerda e as 40%... Isso, mas vamos tentar pelo menos. Os 40% que existem pessoas que são de direita e pessoas que são de esquerda. As pessoas de direita não vão votar no candidato alternativo da esquerda. Tipo, a própria esquerda matou o Ciro, que era um cara de esquerda também. Mas é o que eu tô falando, existe os 30%. Homofóbicas, não adianta, assim, tipo, a nossa sociedade Não tem um histórico de corrupção, homofóbica. pelo menos. Não, Isso mas pra mim é mas bastante pesado. Eu tô falando das falas porque hoje é o contexto. Homofóbica, exatamente. Então, assim, se você pegar o político perfeito, você não vai achar. Não, independente, você não vai achar. Isso eu concordo, mas a gente tem que tentar algo diferente. O Lula traz esperança pro Brasil, o Lula traz esperança internacional, inclusive, e representa esse país com muito mais respeito do que a gente viveu aí num cenário tenebroso do que foram 4 anos. Então não adianta. Pode trazer terceira via, pode trazer o que for. Eu acho que ele tem um propósito. Eu acho que o propósito dele é um propósito de vida. Se ele se envolver numa corrupção, eu acredito sinceramente que nesse mandato ele não vai se envolver. Porque eu acho que o propósito dele é muito maior e eu realmente acredito num propósito de cuidar da população, de realmente trazer algo que olhe para os pobres, olhe para a classe média e a gente não, que muitas vezes não tem nem a condição de ficar nesse discurso aqui que é extremamente elitista, que é um discurso meu e seu elitista. Talvez se fosse isso eu poderia até concordar, mas você não acha que quando ele aumenta R$18 de salário mínimo e 7 mil da elite política, ele tá lutando inclusive contra isso que ele disse ser bandeira dele? Eu acho. Ele fez isso. Eu acho que ele tá lutando. Ele tá lutando naquilo que ele pode. Mas agora a gente vai, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro. Obrigado pela opinião. Tchau.